Isaías, o profeta Isaías, capítulo 3. Isaías, capítulo 3, versículo 16 a 26. Profeta Isaías. Tem como título o julgamento das filhas de Sião. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e de amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os chalés e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão, estarão de luto. Sião, desolada, se assentará em terra. Palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, vem abençoar nós homens com o entendimento da sua palavra. Todos que ouvem em qualquer lugar a tua palavra, todos que estão lendo a tua palavra, que o Espírito Santo possa atuar para revelar a tua vontade, revelar o teu Filho, revelar a tua salvação, para a edificação da igreja e salvação dos pecadores. É no nome de Jesus que oramos. Amém. É interessante que as Escrituras tratam muito de beleza da mulher, dos adornos. Há muitas passagens que tratam desse assunto, registram este assunto. Para mostrar que não é pecado ter esses adornos, as joias, o se aprontar, o se arrumar, eu lembro aqui quando a Esté substituiu Vasti. Então, eles escolheram as mulheres mais bonitas do reino e essas princesas iam aparecer ao rei e o rei iria escolher. Agora, havia uma condição para essa mulher aparecer perante o rei. Diz assim no livro de Esté: o tratamento de beleza das moças duravam 1 ano. Durante 6 meses, eram usados perfumes de mirra, e no resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Então, vejam que havia um tratamento de beleza de 1 ano para ir à presença do rei.
Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. É interessante também que quando lembra da igreja, um Apocalipse fala da igreja, diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestido como noiva que vai se encontrar com o noivo. Quando fala da igreja, também fala de uma noiva toda bonita, toda arrumada para o encontro com o Senhor Jesus. Então vejam que essas duas passagens que eu mencionei falam de maneira positiva da beleza, do arrumar. Porém, no texto que nós lemos, já fala de maneira negativa, né? Ele usa essa mulher vaidosa, essa mulher que gosta de se arrumar, que não é pecado, como eu já disse, mas ele usa essa figura para revelar o estado espiritual da cidade de Jerusalém, do Reino do Sul, que estava ensoberbecido, né? Todas as irmãs sabem, qualquer rapaz aqui, homem, sabe, quando a gente se arruma, a gente passa com o peito estufado, esperando que todo mundo dê uma batidinha, um elogio, né? Vestimos a melhor roupa, nos arrumamos, nos aprumamos, queremos ser elogiados. Então ele pega essa mulher toda arrumada, que gosta de elogio, e diz: olha, vocês são altivos, vocês são soberbos, e eu vou abater a soberba de vocês. Então, esse texto daí trata disso, do castigo divino sobre a soberba humana. Então, vamos ver por esse prisma. Primeiro, o castigo divino sobre a soberba humana é justificado pela ostentação da humanidade. Versículo 16, o que diz da mulher. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas, soberbas, as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, pescoço para cima, né? Está toda bonita, toda arronada, de olhos impudentes, andam a passos curtos, fazem tinir os ornamentos dos seus pés. Noutra tradução, diz assim: a bela Sião é arrogante, estica o seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os enfeites dos seus tornozelos. Então ela passa requebrando, né? Mostrando mesmo que está toda elegante, bonita, para chamar a atenção. Então, a gente percebe uma pessoa altiva, soberba, ela não pode esconder a aparência dela, todo o jeito, a postura vai demonstrar essa soberba. Por exemplo, ele está condenando aqui um estado espiritual dos judeus que se gloriavam da sua cidade, se gloriavam da sua terra, se gloriavam do seu Deus, se gloriavam do templo, eles se gloriavam, né? Eles eram altivos em relação a isso. Assim também alguns crentes ou homens ostentam as suas obras. Tem homens que são assim: eu sou uma boa pessoa, eu faço bem a muita gente, como essa mulher aqui toda arrumada. Mas o que diz a palavra de Deus acerca do que nós fazemos, ainda que sejam coisas boas? Sabendo, contudo, que o homem não é declarado justo pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Então eu não posso me gloriar pelo bem que ando fazendo, porque isso não me qualifica diante de Deus. O que me qualifica diante de Deus é a fé exclusiva em Jesus Cristo. Então, como essa mulher se gloria dos apretextos, da beleza dela, algumas pessoas se vangloriam das coisas boas que andam fazendo, pensando que vão ser aceitas por causa dessas boas obras. Há também o orgulho pessoal. Tem pessoas que se acham a pessoa mais importante
do mundo, né? E diz que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, então, que era uma pessoa orgulhosa pessoalmente, diz assim: posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele se acha o melhor homem do mundo, não tem ninguém. Ele diz: eu não sou igual a nenhum homem, nem esse infeliz que está aqui também orando. E Jesus diz que esse homem não foi ouvido, porque todo que se exalta será humilhado, né? Há o orgulho religioso. Como eu disse, os judeus se gloriavam porque eram descendentes de Abraão, descendentes de Davi, que tinham o templo, que tinham o sacerdote, que tinham os sacrifícios. Eles diziam que os gentios foram criados por Deus para ser combustível do inferno, só eles seriam salvos. Então eles se orgulhavam disso, mas o apóstolo Paulo diz aos judeus: vocês sabem o que Deus quer que vocês façam e aprendem na lei a escolher o que é certo. Vocês têm a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina aos outros, por que é que não ensinas a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? E se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Vocês odeiam os ídolos, mas roubam as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece à sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você que é judeu obedece à lei. Porém, se não obedece, é como se você não tivesse sido circuncidado. Então, a pessoa que pensa que está na boa religião, que estando numa boa religião vai ser recebido por Deus, é um orgulho fútil, porque unicamente que nos salva é a fé exclusiva em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Outros se orgulham da sua moral, dizem: eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou uma pessoa direita. Muito bem, nós precisamos aprender uma coisa aqui: o orgulhoso sempre vai reduzir o próximo e a Deus para ficar no alto pedestal. Vocês lembram, né? A pessoa que é orgulhosa, ela olha de cima para baixo. Ela entende que os outros são inferiores a ela. E por isso, ela muitas vezes vai rebaixar o outro, difamar o outro, para ficar nas alturas. O orgulhoso se acha merecedor dos dons e talentos que possui. A gente tem alguma coisa na vida e diz: meu braço conseguiu isso, com meu esforço consegui isso. Irmãos, tudo que nós temos e somos vem da mão do Senhor. Davi diz o seguinte, quando ele ofereceu presentes a Deus para construir o templo e seus oficiais: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque
quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porquanto tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Então, uma pessoa humilde, ela diz, olha, o que eu tenho, o que eu sou, vem de Deus, da graça de Deus. Mas o orgulhoso diz, não, eu consegui tudo isso, são os meus feitos, é a minha sabedoria, é o meu poder, é a minha inteligência. O orgulhoso, mesmo vendo os sintomas do orgulho em sua vida, ele não vai admitir, ele não vai reconhecer. Ele vai fechar os olhos como Asa, que Deus chamou a atenção da atitude errada de Asa, e Asa ficou indignado com a repreensão do profeta e mandou prendê-lo. Irmãos, precisamos tomar cuidado com o orgulho, porque o orgulho é visto por outros e muitas vezes por nós mesmos. E o texto que nós estamos tratando não está dizendo que Deus não gosta de uma pessoa orgulhosa, e veja o que ele vai fazer, versículo 17. O castigo divino, a soberba humana, se revela em envergonhar o altivo de coração. Deus vai envergonhar o altivo de coração. Vamos ler o 17? O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Para a tradução, linguagem de hoje. Por isso, eu, o Senhor, vou castigá-las, na representação dessa mulher. Raparei a sua cabeça e a deixarei carecas. Eu já vi eu vejo muitas mulheres de cabelo curto, aqui na igreja tem umas mulheres que gostam de cabelo curto. Né? Cabelo curto, mas eu nunca vi na rua uma mulher careca. A não ser se ela esteja doente, né, fazendo hemodiálise ou outra coisa assim, mas mesmo que ela tenha perdido todo o cabelo, o que é que ela faz? Bota alguma peruca, bota um lenço. Imagine, minhas irmãs, se o seu cabelo todo caísse, você ia para a rua, você ia esperar ficar em casa até o seu cabelo crescer, ou então usar uma peruca. Ele disse, olha, você é orgulhosa, eu vou fazer seu cabelo cair, você vai ficar careca. Então, claro, a mulher perdendo todo o cabelo, porque o cabelo é a glória da mulher. Não é à toa que essa rua toda é cheia de cabeleireira aqui, fica lotado. Quando vai ali no Gaivota, aquela frente toda de cabeleireiro. Então, vejam, as mulheres têm um trabalho danado no cabelo. Tem uma mulher que passa de dia até a tarde fazendo cabelo, né? Então, a mulher trata muito o cabelo. O que Deus está dizendo assim, eu vou botar você careca para você ficar envergonhada. Eu vou envergonhar você. E aí eu lembro, Deus, a lição aqui, Deus vai envergonhar a pessoa que é orgulhosa. Lembra de Amã? Amã, ele foi exaltado pelo rei como o primeiro grande conselheiro, e ele se encheu no coração, e Mordecai, que era judeu, não se curvava a ele. Ele então ficou com ódio de Mordecai e disse, eu vou acabar com a família dele toda. Convenceu o rei a um decreto para matar todos os judeus numa determinada data. E aí, quando estava se aproximando disso, ele também fez uma forca para pedir ao rei, ele ia pedir ao rei para enforcar Mordecai. Só que Deus aí começou a trabalhar contra o orgulhoso e fez com que o rei ficasse com insônia, e o rei então pegou o livro e descobriu no livro que o rei foi salvo por Mordecai, alguém tentou matar o rei e foi denunciado por Mordecai. E aí perguntou, eu presenteei esse homem por ter salvo a minha vida? Disse, não. Quando Amã estava chegando dentro do palácio, o rei chamou e disse, vem cá, o que é que eu devo fazer ao homem que eu quero honrar? Aí Amã disse, ele quer me honrar. Pega o homem principal do seu reino, faz esse homem montar na sua mula, veste ele de roupas reais e faz com que esse homem grande circule pela praça e diga, esse é o homem que que o rei quer honrar. Aí o rei disse para ele, faça isso exatamente como você mandou, faça isso a Mordecai, porque eu quero exaltá-lo. E aí começou a ruína dele.
Ele vai entrar em ruína e vai morrer enforcado justamente porque todo que se exalta será humilhado. Deus envergonhou ele. Ele teve de levar o maior inimigo dele, gritando pela rua: esse é o homem que o rei quer honrar. Meus irmãos, mas talvez a maior vergonha é no dia do juízo final, quando aquelas pessoas vão dizer: Senhor, em teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo. Ele vai dizer abertamente: nunca vos conheci. Já pensou, gente? A pessoa, você fala com uma pessoa e diz: não conheço você não. Na frente de todo mundo, vai ser envergonhado. Precisamos, irmãos, ter vergonha dos nossos pecados para não sermos envergonhados por causa dele. Sim, devemos ter vergonha do que nós fazemos, porventura, que não agrada a Deus agora, porque lá no futuro seremos envergonhados por causa desses pecados. Orei ao Senhor, meu Deus, diz o Daniel, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falavam aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha. Então eu me envergonho agora, para não ser envergonhado lá na eternidade. Não permitamos que a vergonha pelos nossos pecados nos façam fugir da presença de Deus, pois Ele é o único que pode nos perdoar e limpar de nossos erros. Muitas vezes a pessoa comete o erro, fica envergonhada, e em vez de se aproximar de Deus, foge de Deus como Adão e Eva. Deus procurando ele no jardim: onde estás? Ele diz: eu vi a tua voz, tive medo e me escondi. Não se esconda de Deus, venha para a luz, porque em Deus há perdão, em Deus há misericórdia. O verdadeiro arrependimento gera vergonha pelos pecados e a pessoa foge, vai apressadamente para Deus. Não é assim o filho pródigo? Diz assim: caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei e matai um novilho cevado, comamos e nos regozijamos. Louvado seja Deus. Se o orgulhoso se volta, Deus o acolhe. Terceiro, meus irmãos, o castigo divino, a soberba humana, se manifesta em remover os objetos da arrogância. Observe aí 19. A mulher toda bonita, né? Ele já fez o cabelo cair. Mas ele vai fazer mais. 18. Naquele dia, tirarei o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos. Eu vou ler aqui noutra tradução para ficar mais fácil. Acompanhe. Naquele dia, o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites. Imaginem aí as vaidosas que não conseguem sair sem um brincozinho. Deus diz: vou tirar tudo. Observe. Os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos e as pulseiras. Tirará os véus, os chapéus, os enfeites para os braços e o cinto e faixas. Tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis e as argolas de usar no nariz,
os vestidos luxuosos, os mantos, os chalés e as bolsas, chales e as bolsas, as saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes e as mantilhas. Vai tirar tudo. Você que está lá com o seu negocinho tudo guardadinho, de pintar, ele disse, eu vou tirar tudo isso que você usa como adorno, para ficar mais charmosa, isso tudo eu vou tirar de você. Então, o arrogante vai ter removido os objetos em que ele confia para a sua exaltação. Os judeus, como eu disse, eles se vangloriavam da terra que eles tinham, do templo que eles tinham, do rei que eles tinham. Aí o que é que Deus fez? Esse texto está falando isso. Ele vai levantar Nabucodonosor e vai destruir tudo que eles tinham e botar eles na miséria, conforme o texto que eu li aqui para vocês. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem do jovem, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos o Deus nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruiu também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esse levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Então essa profecia aqui se cumpriu quando Nabucodonosor veio e destruiu tudo. Por quê? Por causa do orgulho de Jerusalém. Então Deus está dizendo para nós que qualquer pessoa orgulhosa, Ele vai abater esta pessoa, vai tirar as coisas que a pessoa mais gosta. Deus tira ou diminui os dons da graça comum para termos de suplicar a Deus e ao próximo. Vocês lembram? É muito difícil uma pessoa orgulhosa pedir ajuda. Mas, às vezes, a vida impõe uma certa humilhação a nós, que a gente tem de procurar pessoas para pedir socorro. Gomer, a mulher de Oséias, diz a palavra assim, ela irá em seguimento dos seus amantes, os falsos deuses, porém não os alcançará. Buscá-lo-á, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, para Deus, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e retirarei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe devia cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, do que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei dela um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Isso aí está falando do reino do norte, que vai cair também justamente pela soberba, e Deus vai tirando tudo que Ele mesmo deu para mostrar a essa pessoa que ela não está glorificando ao Senhor. Deus vai remover o acesso à sua presença e a alegria da salvação. Vocês lembram, Davi? Restitui-me a alegria da tua salvação. Deus remove o poder e a iluminação do Espírito Santo na vida do orgulhoso. Ele diz, não me repulse da tua presença, não me retires o teu Espírito Santo. Então, tudo que Deus dá de graça especial e graça comum, Ele começa a reter na vida do orgulhoso. Ele não passa a usufruir. Em quarto lugar, meus irmãos, o castigo divino contra a soberba humana se manifesta pelo estado de humilhação do prepotente. Ele não só tirou, ele não só fez a pessoa
ter vergonha, mas veja o 24. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta, corda, em lugar crepatura de cabelo, calvície, e em lugar de veste suntuosa, silício. Aqui está falando quando o exército chegar, o que é que vai acontecer? Ela vai perder todos esse pretexto que nós falamos aqui. Agora ela não tem mais roupa, só tem a roupa do corpo. Ela agora não toma mais banho. Ela agora está calva. Ela agora está totalmente na lama, amarrada, sendo levada como escravo para a Babilônia. Deus fará com que a pessoa que é soberba entre num estado de humilhação. O estado de humilhação do filho pródigo. Vocês lembram? O filho pródigo tinha tudo em casa, tudo de bom, e ele pediu herança e foi para um lugar distante, e lá gastou tudo, e diz a palavra de Deus, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O homem que era príncipe agora está em estado completamente de humilhação. Deus abate o soberbo. Sansão era tão prepotente, ele ficava brincando com o erro, e toda vez que Dalila dizia, Sansão, lá vem os filisteus, ele disse, vou me livrar, até que ele tinha revelado o segredo da comunhão com Deus, e o cabelo dele foi rapado, né? E aí ele foi preso, vazaram os olhos de Sansão, e Sansão agora passou a trabalhar no moinho. Um homem que era um homem de Deus, agora estava humilhado ali na prisão. Lembremos, meus irmãos, como Cristo foi humilhado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas feridas nós somos sarados. Ele foi cuspido, ele foi cravado na cruz, ele ficou nu ali naquela cruz, ele sofreu toda a vergonha pública por causa de mim, por causa de você, por causa da nossa soberba, ele foi ferido. Quinto, o castigo divino contra a soberba humana se manifesta através da morte do vaidoso. Versículo 25. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão, estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. É como uma mulher que perdeu o marido, perdeu o pai, né? Perdeu os irmãos. Ela está sozinha agora ali, chorosa. Veja o que acontece com a pessoa orgulhosa. Ele morre, por exemplo, a comunhão com Deus. Uma pessoa que é orgulhosa e diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não ouça. A pessoa morre também na comunhão com os irmãos, porque quando ele é orgulhoso, não há comunhão entre os irmãos, como na igreja de Corinto, porque um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Cristo, então havia muita briga naquele lugar. A morte, irmãos, da santidade, a morte, a segunda morte, para aqueles que permanecerem no pecado. E o último lugar, meus irmãos, o castigo divino contra a soberba humana se manifesta pela ausência de proteção do soberbo. Versículo 4:1 de Isaías. Vamos ler? 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tire o nosso próprio. Então houve a guerra, na guerra os homens morrem, e agora tem 7 homens
tem 7 mulheres para um homem. Essa mulher, mesmo tendo força para trabalhar, ela está desamparada, porque ela pode ser abusada por outros homens. Ela disse: olha, eu trabalho, mas contanto que você seja meu marido. Eu quero a sua proteção. Então 7 mulheres vão procurar um homem só, dizer: me proteja, eu aceito ser sua esposa, contanto que você me livre desses homens maus que querem acabar comigo. O orgulhoso fica ausente da proteção. Quando o orgulho invade o nosso coração, Deus não nos protege contra a carne, irmãos. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra as forças espirituais do mal, Satanás, o mundo, a carne e o diabo. É pelo Espírito Santo que Deus faz morrer o velho homem com seus feitos em nós e prevalecer o novo homem. Mas quando nós estamos agindo de maneira soberba, nós entristecemos o Espírito de Deus e ele se afasta, vamos dizer assim, a linguagem, né? Afasta de nós. A ausência de proteção contra o mundo e a ausência contra Satanás. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Tudo isso é tirado da gente. Por quê? Porque nós estamos agindo de maneira soberba diante do Senhor. Concluo. Irmãos, nesse texto nós somos convidados a fugir do pecado da soberba. Foi esse pecado que caiu nossos pais, Adão e Eva, foi esse pecado que o diabo caiu, e nós precisamos dizer: Senhor, guarde-me da soberba. Segundo, confessemos a Deus qualquer espírito de altivez pessoal. Se você percebe que há um espírito altivo em você, fale com Deus, confesse a Deus, porque Ele é misericordioso e perdoador. Quem se gloria em Deus não terá tempo de se gloriar em si mesmo. Quem tente se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Não é soberbo o meu coração, diz o salmista, nem ando atrás de grandes coisas. Quem se gloria em Deus, não se gloria naquilo que Ele dá. Essa advertência, então, aos irmãos do Reino do Sul, serve para nós também. Que Deus nos preserve de toda a soberba. Amém.